Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o Orçamento Democrático Estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátero com a TV Sol e a Rádio Tabajara, num programa super especial, gente, hoje. Terceira temporada do programa Funes Cultural, programa de número 96, recebendo duas figuras fantásticas aqui nos estúdios da TV Sol. O nosso querido Rui Leitão, escritor, a nossa querida Nádia Claudino, professora, escritora. Eles vão falar sobre um evento que ocorreu aqui em Patos, sobre a sua trajetória, as suas trajetórias no universo da cultura, da literatura, da educação, enfim, falar um pouco sobre os lançamentos recentes das obras dessas duas figuras muito interessantes aqui da cultura paraibana, e é um prazer receber a Nádia Claudino e o Rui Leitão para esse bate-papo que certamente será muito bacana nessa edição 96 do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátero com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Seja muito bem-vindo, Rui, ao programa Funes Cultural. Seja muito bem-vinda, Nádia, ao programa Funes Cultural de hoje. Obrigada. É um prazer muito grande participar do Funes Cultural. Eu já venho acompanhando já há algum tempo, né? Porque em razão da parceria que você está desenvolvendo com a Rádio Tabajara, e a gente acompanha os programas que são editados durante esse tempo. Você vê, é o programa número 96 que você está falando, né?
E é um programa de muita qualidade, muita informação, principalmente na produção cultural da Paraíba. Então é uma satisfação enorme de participar disso e a gente bater um papo sobre o que está sendo feito nessa cena cultural do nosso estado. Nádia, seja muito bem-vinda ao programa Fundos Cultural de hoje. Olá, agradecer também, Deusmar, pelo convite e a importância, né, de estar aqui hoje para falar de 2 livros que tematizam a história das mulheres, né, o livro Revolucionários de Rui Leitão e falar um pouco também do meu livro que já está esgotado, Maria Bonita entre o Punhal e o Afeto, para a gente ter esse bate-papo que eu tenho certeza que os ouvintes, né, e os telespectadores vão se interessar bastante. Pois é, esse aqui é o livro Revolucionárias, do Rui Leitão, já a gente vai falar um pouco, né, sobre ele. E esse aqui, né, é o livro da Nádia Claudino, Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto. Esse livro está esgotado, viu, gente? Mas já a gente vai divulgar as redes sociais da Nádia, porque eu já fiquei sabendo que vai ter uma segunda edição dele. É um material de altíssima qualidade e nós vamos começar esse bate-papo com essas 2 figuras extraordinárias. Eu já gostei muito, a gente estava conversando aqui em off, né? E é muito bom quando a gente conversa com pessoas que são apaixonadas, né, por aquilo que escreve, né, por aquilo que vivenciam no âmbito da arte, da escrita, né? E eu queria começar, né, falando um pouco da trajetória, né, do Rui. Rui, você já ocupou muitos cargos importantes aqui no estado, cargos de direção, além de escritor, você também trabalha com a parte de gestão. Queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória na comunicação e na cultura aqui da Paraíba. Veja bem, eu trabalhei muito tempo no Banco do Estado da Paraíba, né? Comecei minha vida profissional trabalhando no Paraiban. Em 1983 eu saí do banco já para ocupar funções públicas, mas na área cultural mesmo, a minha primeira experiência na gestão do movimento cultural foi quando eu integrei a comissão do 4º Centenário da Paraíba, a comissão comemorativa dos eventos do 4º Centenário da Paraíba. Tinha Zé Otávio, o professor Zé Otávio de Arruda Melo como presidente e eu era o secretário executivo. E foi realmente assim, um ano muito, muito rico em termos de promoções culturais. Então foi minha primeira experiência. Depois eu fui... foi quando algum tempo depois eu fui para o IFAEP. Eu trabalhei no Instituto de Patrimônio Artístico, Histórico e Arquitetônico da Paraíba. Do IFAEP, o governador Zé Maranhão, à época, me convidou para assumir a direção da Rádio Tabajara. Naquela época, a Tabajara era uma autarquia, tinha autonomia, não era como é hoje, que é faz parte, integra a empresa paraibana de comunicação, a partir da decisão do governador João Azevedo de juntar a Tabajara e a União e transformar numa empresa só. Então foi quando eu instalei, nós instalamos, o governo da Paraíba instalou a Tabajara FM. E a proposta da QT foi exatamente fazer uma rádio diferente, uma rádio que, por ser uma rádio pública, a gente achava que tinha a obrigação de difundir muito mais a cultura da Paraíba, né? E abrindo espaço para os novos talentos da música, os novos talentos da cultura, coisa que as rádios comerciais não têm muito interesse em veicular, né? Então, tanto que a gente, logo no início, nós recebemos de presente de um deputado uma cesta com CDs de todos os artistas da Paraíba. Então, isso teve uma repercussão muito boa e a Tabajara vem mantendo essa característica de ser uma rádio que promove o artista paraibano e promove toda a cultura e todas as suas formas de manifestação. Depois daí eu fui para o Jornal União, né? Fui ser superintendente do Jornal União, foi exatamente na época da virada do milênio, né? E teve uma experiência interessante nessa época da União. A União tem uma tradição, a União está completando 130 anos, né? E o caderno, o Correio das Artes, é o suplemento literário mais antigo do Brasil hoje, né? E tem uma linha editorial muito voltada para a cultura. Mas aí quando eu assumi a União, uma vez o governador me chamou e disse, me diga uma coisa, como é que está a União? Eu disse, governador, a União está bem. A editora e a gráfica e o Diário Oficial mantém o jornal, mantém a empresa, a União. Agora o jornal, a circulação do jornal é mais nas repartições públicas. E na época a gente concorria com o Correio da Paraíba, com o Norte, o Jornal da Paraíba, então tinha uma concorrência muito grande. Aí a gente não precisa fazer que esse jornal seja mais lido, não só das repartições públicas, seja lido em todo mundo. Aí disse, mas qual é a sua ideia? Eu digo, transformar o jornal em vespertino.
na hora que a gente transformar em jornal certinho, nós vamos sair à tarde com notícias quentes, né? E vamos até pautar a imprensa da Paraíba, porque as notícias que der, o corpo editorial dos outros jornais vão ficar esperando o nosso jornal sair no final da tarde para poder pautar o que é que eles vão publicar no dia seguinte. Aí disse, eu acho que é uma grande sacada. E deu certo. O jornal passou a vender bem demais, coincidiu com alguns fatos históricos que fizeram com que o jornal, por exemplo, o bombardeio das Torres Gêmeas de Nova York foi de manhã. À tarde, talvez seja um dos poucos jornais do mundo que tem uma fotografia na capa das torres sendo atingidas pelos aviões. Né? Já com a versão já não, toda tardinha, nós saímos à tarde com já. tudo pronto. Né? Outro fato foi o discurso de renúncia de Antônio Carlos Magalhães no Senado. Ele fez o discurso às 4 horas da tarde, segurando o jornal, 6 horas o jornal estava na rua com o discurso da íntegra. Então são fatos assim que merecem ser registrados, porque foi um tempo novo do jornal União. Hoje a União é o único jornal impresso em circulação no estado, né? Mantém o seu nível editorial de muita qualidade, né? Principalmente na questão cultural, mas mantém também um jornalismo de responsabilidade, jornalismo profissional de muita responsabilidade. Eu estive na União, na Rádio Tabajara, aí fui para outra atividade na área cultural, acho que foi mais dessas instituições, essas entidades. IFAEP, a União e o jornal, e a Rádio Tabajara. Correio das Artes é um suplemento, né? Uma revista de uma qualidade fora do comum. Nós gostamos de ler e nós gostamos da área de literatura, da parte de escrita. A gente tem contato com muito material do Brasil e até de fora do Brasil. E eu estou fazendo esse link aqui porque eu acho importante dizer o seguinte: dificilmente a iniciativa privada, né, ela teria interesse em manter, né, um suplemento como esse, uma estrutura, né, como a EPC tem hoje, né? Então a gente torce muito, né, para que a EPC ela se fortaleça, não por uma questão de gestão política, mas é através da EPC hoje que novos autores têm oportunidade de publicar suas obras, de que a nossa cultura e a nossa memória ela permaneça viva, né, com um corpo editorial produzindo com uma qualidade gigante. Os livros hoje da editora União, houve um salto de qualidade assim, perceptível. Então é muito importante ter uma empresa pública que cuide, né, da nossa cultura dessa forma. Né? Pois é, a EPC, a partir quando ela se transformou, passou a ser a EPC, juntando essas duas, a Tabajara e a União, e a jornalista da NH6 assumiu a presidência da empresa, ela realmente tem cumprido muito bem essa missão institucional, né, em sendo um órgão público e valorizar a cultura do nosso estado. E na ANAT tem tido outra preocupação, além disso, sair da área metropolitana da capital, interiorizar, tanto que a gente está promovendo essas noites da literatura paraibana, né? Tanto que a semana passada nós tivemos aqui rezando aqui em Patos a Noite da Literatura Paraibana, lançando inclusive umas edições, a 4ª edição da Paraíba na Literatura, que são matérias onde a gente faz uma síntese biográfica de personalidades vivas ou não da literatura e da cultura da Paraíba, escrita por jornalistas também paraibanos, né? São jornalistas paraibanos que fazem uma síntese biográfica de figuras que se projetaram na cultura do nosso estado. Então esse processo de interiorização que na NH6, a presidência da EPC, vem desenvolvendo, é muito interessante. E é proposta de governo. O governo recomendou essa proposta de fazer que todo o estado da Paraíba fosse alcançado pela atuação da editora e na gráfica e do jornal, né? Nós temos hoje jornalistas credenciados da União e da Rádio Tabajara, atuando aqui em Patos, atuando em Campina Grande, atuando em outras cidades do interior. Então esse é um processo que vem se desenvolvendo com muita competência pelo corpo diretivo da EPC. Isso é tão importante que, por exemplo, a Fundação Hernando Sátiro mantém há 3 anos, junto à EPC, uma parceria no jornal União com a publicação semanal de uma coluna. Existe um espaço chamado Fundo Cultural, que já foram publicados nesses últimos 3 anos 120 textos.
E isso tem um impacto muito grande na região. Por exemplo, textos de pesquisadores aqui da região. A Germana Leal, por exemplo, que é uma pesquisadora da cidade de Patos, que hoje está em Brasília, publicou material falando sobre a comunidade cigana aqui de Patos. E esse material já é usado como base de pesquisa, já tem lá o e-mail de Germana, as pessoas entram em contato com ela. O Tiago Rufino, que é da comunidade quilombola lá de Pombal, né? Então a comunidade quilombola já publicou 2 textos também, na coluna Fundos Cultural. Então são 120 textos publicados nesses últimos 3 anos, num espaço semanal. Então, assim, é muito interessante essas parcerias e ter uma empresa pública, né, que cuide disso. A gente vai falar um pouquinho, né, mais sobre isso. Eu quero puxar agora um pouco para a Nádia, né, nossa querida Nádia Claudino. Falar um pouco, Nádia, sobre a tua atuação profissional, né, sobre a tua trajetória. Oi, Elzimar, eu sou historiadora formada pela UFCG de Cajazeiras, tenho um mestrado em História pela Universidade Federal da Paraíba e defendi uma dissertação sobre Maria Bonita, que foi transformada em livro, né, o livro que você apresentou logo no começo do programa. Sou, desde 2018, professora efetiva da Rede Estadual de Ensino da Paraíba, atuando em Cajazeiras, na Escola Dom Moisés Coelho. E membro da Academia Cajazeirense de Artes e Letras. Trouxe uma revista para você da ACAL, com textos dos nossos acadêmicos e de professores lá de Cajazeiras, que passaram pelo conselho editorial da revista. É interessante, eu estou vendo uma retomada, né, dos grupos, né? Houve um tempo que, principalmente no âmbito local, né, que os institutos históricos, as academias locais de letras e artes, elas passaram ali um pouco no ostracismo, né? Mas agora eu estou vendo que nos municípios as pessoas estão voltando, né, com as academias, isso é muito bom, né? Inclusive a ACAL, ela é pensada desde 2000, né? Desde o ano 2000, mas a gente só conseguiu mesmo instalar a academia em 2019. Então, estamos no 4º aniversário da academia, tivemos 3 centenários comemorados, um foi o do Deusdedito Leitão, o pai de Rui Leitão, que é patrono, Rosilda Cartacho também, Monsenhor Gualberto, e a gente faz atividades como, por exemplo, o livro que saiu, essa revista e outra revista que está para sair, e também levando a academia para as escolas públicas de Cajazeiras. Você terminou História em que ano lá na UFCG de Cajazeiras? 2012. Não sei se você foi aluna eu acho que nós tivemos um professor em comum, chamado professor Isamark, não sei se Isamark Gonçalves. Isamark Lobo, foi meu professor. Pacelli, Silvana, Francinaldo Bandeira, deixa eu ver mais quem. Conexão de Osmar, historiadores, professor Osmar. Né? Que bacana. Falando, né, no saudoso... Você é de Patos, Rui, né? Você nasceu aqui em Patos, né? E tem uma história muito bacana, né? Você, seu pai... Como é que foi sua saída daqui de Patos? Você saiu pequeno daqui? Saí com 6 meses de idade. 6 meses. Meu pai conheceu minha mãe, veio trabalhar aqui, conheceu minha mãe, que era funcionária dos Correios, e resolveu se casar, casou. Eu sou o primeiro filho, eu sou o mais velho, mas com 6 meses de idade ele teve que se ausentar e mudou para Campina Grande. E de Campina foi para João Pessoa, depois eu voltei e vivi minha infância, parte da minha infância em Cajazeiras, né? Mas saí aos 10 anos de idade de Cajazeiras e fui para João Pessoa. Hoje estou desde 1960 morando em João Pessoa, né? Mas é interessante que eu tenho a alegria e prazer de estar percorrendo caminhos que foram percorridos pelo meu pai, né? Não só na questão cultural, nas entidades culturais que ele integrou, mas também na ocupação de cargos públicos da administração pública, né? Em cargos da administração pública. Meu pai foi diretor da União e eu fui superintendente da União. Meu pai foi chefe da Casa Civil, eu fui subchefe da Casa Civil do governo de Ronaldo, não, de Roberto Paulino, o governo Roberto Paulino. Depois eu fui para a FAEP, né? E aí sempre percorrendo, trilhando os caminhos que ele já percorreu, que me dá muita alegria, eu fico muito satisfeito com isso, e eu aprendi muito na convivência com ele, claro. E no Instituto Histórico, depois eu ocupei o Instituto Histórico, eu sou membro do Instituto Histórico, membro efetivo do Instituto Histórico, e também na Academia Paraibana de Letras, depois de algum tempo, quando meu pai foi também um dos seus integrantes.
E a CAL, a Câmara de Casas das Letras, já ocupa a cadeira que é o patrono, né? Então, esse percurso da vida cultural tem muito a ver, tem inspirado muito na trajetória de vida do meu pai. Tem um sabor especial, né? Com certeza. Tem um sabor, e é muito bacana isso. Eu vou começar, né, a fazer aqui um entrelaçamento, né, das histórias. Rui está lançando Revolucionárias, né, que é esse material, né, relacionado ao evento que aconteceu semana passada aqui em Patos, né, Noite da Literatura Paraibana, promovido pela EPC, pela Editora União, e a Nádia Maria Bonita. Né? Que bom que nós temos na história e na literatura histórias de mulheres que estão sendo contadas. Né? Nós temos, infelizmente, tanto na história, Nádia, como na literatura, um protagonismo masculino, principalmente em relação à escrita. Né? Eu vi um exercício nas redes sociais, acho que uns 2 anos atrás, que eu fiquei chocado. Né? Algumas pessoas pegaram as suas bibliotecas e eu achei esse experimento fantástico. E o experimento era o seguinte: era deixar na sua biblioteca apenas os livros escritos por mulheres. E aí havia uma fotografia, retirava os livros escritos pelos homens e ficava só os livros escritos por mulheres ali. E é impressionante, né, como a literatura é dominada por homens, né? A historiografia, a literatura, e sempre trazendo muito fortemente o tema das mulheres, né? Quando você pega, por exemplo, a literatura, não só a brasileira, mas a literatura mundial, as mulheres são as protagonistas, né? Elas são as grandes personagens dos romances, porque é a partir delas que as narrativas são construídas, e os homens elaboravam, né, a respeito dessas mulheres, todo tipo de considerações sobre sua sexualidade, sobre a forma como elas lidavam com a cultura. Há preconceitos, né, que são inerentes ao tempo em que eles viviam. A gente não pode aqui trabalhar com anacronismo, né? Nós, historiadores, sabemos disso. Querer que pessoas do século XIX ajam como a gente age aqui no século XXI, mas quando a gente lê esses romances, a gente percebe isso, como a literatura era algo condenado às mulheres, né? As mulheres tinham os livros, a estante das moças, os livros que elas podiam ter acesso, um tipo de cultura totalmente diferente da cultura dos homens. Os próprios escritos femininos eram negligenciados, porque os homens sempre escreveram as suas memórias também, que tem essa coisa, né, da biografia, né? Quem tem a biografia escrita é aquele autor que seria dominante. O político, alguém escreve a sua biografia de um político que tem uma importância. Já o intelectual, geralmente, para as memórias, né? Escreve as suas memórias. E as mulheres nem isso, né? Porque elas achavam que os seus escritos era coisa que ninguém queria saber, que não tinha importância, os seus amores eram para ser escondidos, guardados numa gaveta, e era natural a gente ver naquele livro da Michelle Perrault, né, Minha História das Mulheres, ela fala numa passagem que era natural ver senhoras de 70, 80 anos, quando se avizinhavam da morte, ou pensavam que estavam perto da morte, pegar os seus escritos e jogar fora, queimar, com medo de que seus filhos soubessem da sua vida na juventude. Isso os homens não faziam, né? Pelo contrário, quanto mais vida tivessem vivido, mais amantes tivessem tido mais paixões, melhor seria para essa memória. Até a gente foi para o arquivo lá da Fundação Casas e Américo, e o Deusdedito Leitão, né, tem um rico acervo, né, escrito de manuscritos dele. E eu não li ainda, mas pode ter que ele conte a história dele, não sei. Mas dificilmente você vai encontrar num arquivo público as mulheres, arquivos das mulheres. Nádia, como pesquisadora na área, existe uma diferença muito grande entre aquilo que você pesquisou, né, de uma maneira técnica, com os elementos que você levantou para escrever sobre Maria Bonita, daquilo que está no senso comum sobre Maria Bonita? Existe uma diferença muito grande entre aquilo que você pesquisou e aquilo que existe, o senso comum? Existe, só que a história do cangaço é essa grande mistura do que aconteceu, do que é imaginado e desse senso comum, que foi o que é, de fato, construído para as pessoas a partir da literatura de cordel, principalmente, e dos filmes e minisséries de televisão e todos os discursos que foram produzidos pela indústria cultural a partir de um movimento em que
por mais que a gente pense no cangaço, foi algo que aconteceu recentemente, dentro do tempo histórico, né, que nós trabalhamos num tempo histórico bem avançado, mas a gente está falando de algo que aconteceu no século XIX, no século XX, terminou em 1940, mas há um mundo de mistério muito grande sobre o cangaço e as mulheres cangaceiras, e neste mundo de mistério os autores puderam elaborar quase tudo, né? Nesse silêncio, dessa falta de documentação, nesses esconderijos que os cangaceiros estavam. Agora a gente tem os historiadores e os memorialistas, principalmente do cangaço, e os cordelistas elaboraram diversos lampiões, diversas Marias Bonitas, e é justamente sobre isso que eu falo no meu livro, a partir de Maria Bonita, do olhar masculino sobre Maria Bonita. Porque, na verdade, o que é a verdade na história, né? Quando a gente está falando de determinada metodologia ou teoria da história, como a gente pode trabalhar essa noção de verdade na história de Maria Bonita, por exemplo. Então, eu trouxe as versões, e dentro das versões eu vou trabalhando como essas versões falam muito da nossa sociedade atual. Eu já estou vendo aqui, Rui, no teu livro Revolucionárias, que são 40 mulheres, né, que você aborda aqui, e eu já vi aqui um detalhe que eu já gostei muito aqui, né? Maria Quitéria, Joana Angélica, né? E é interessante como a história negligencia não só as mulheres, como também alguns fatos históricos relevantes que não são interessantes para aquilo que é a chamada macro-história. Por exemplo, o 2 de julho da Bahia não só é minimizado, né, o seu impacto é minimizado na história, como as mulheres, né, que lideraram parte daquele movimento, como a Abadisa, né, a Joana Angélica, a própria Maria Quitéria e outras, também são silenciadas, né? Dessas 40 mulheres que você trabalha aqui, algumas são paraibanas, né? O que é que elas têm em comum? É possível identificar um elemento em comum? Veja bem, eu assino uma coluna no Jornal União na quinta, toda quinta-feira e todo domingo. E comecei a fazer uma pesquisa e comecei a trabalhar também, né, em produzir crônicas que sintetizassem, fizessem uma síntese biográfica de personalidades e principalmente protagonistas da história, mulheres. E essa coisa foi realmente, a gente começou a se interessar, outras pessoas começaram a se interessar por isso, e a gente foi publicando essas crônicas do Jornal União, e a ideia era fazer, destacar protagonistas da história no mundo feminino que se destacaram pela forma com que elas se dispuseram a romper paradigmas, a quebrar preconceitos, vencendo inclusive a cultura patriarcal e machista da época que cada uma viveu. Mas aí você vai ver uma diversidade muito grande da forma de atuação de cada uma delas, né? Você tem gente que se destacou na ciência e na educação, gente que se destacou na história, na política, gente que se destacou na arte, né? Então, isso de todos os tempos. O que a gente pode colocar assim, como um traço comum nessas mulheres todas é a forma corajosa com que elas desenvolveram as suas atividades. A pessoa, para ser revolucionário, tanto faz homem quanto mulher, para ser destacado e ser considerado um revolucionário, é preciso primeiro abraçar uma causa. E abraçar uma causa com paixão, com coragem, né, de forma destemida, enfrentando todo tipo de preconceito, de posição. E essas mulheres se destacaram por isso. Elas eram mulheres que estavam à frente do seu tempo, estiveram sempre à frente do seu tempo. Em todas as 40 mulheres. Claro que tem muito mais mulheres, 40 é só um, mas tem muito mais gente. Na Paraíba destacou 10 mulheres, 8 nascidas da Paraíba, e 2 delas consideradas paraibanas, né, que é Isabel da Loca e Marinês, duas figuras que se destacaram no mundo artístico, né, musical. Mas tem muitos aí. A gente fala sobre a Naide Bereis, a gente fala sobre, destaca a participação de Capistrano, Maria Capistrano, que foi a primeira dirigente do Partido Comunista na Paraíba, né? Nós temos Eudésia Vieira, que foi uma mulher que foi a primeira médica formada na Paraíba, inclusive o marido
enfrentando inclusive a reação contrária do marido, mas ela ia para Recife estudar, quer dizer, e desenvolvendo aí, isso é uma coisa muito importante da mulher, que a mulher, ela desempenha esses papéis, né, de mãe, esposa, e fazer daquilo que ela entendeu que era uma missão que ela devia cumprir. E Eudésia colocou isso na cabeça e estudou medicina e foi a pioneira, quer dizer, foi a primeira médica formada na Paraíba. Então, só para citar alguns casos, né? Margarida Maria Alves, né? Que foi uma líder camponesa que a gente, o Brasil inteiro reverencia a sua memória, né? A sua história de luta, né? Em favor das causas dos camponeses. E o livro tem, então, essa orientação. Eu contei com um prefácio de Lúcia Guerra, que é a historiadora, é chute histórico, já foi integrante da Fundação Casa José Américo, e de Nádia Claudino, já pela experiência que ela tem de fazer essa observação nessa atuação feminina como protagonista da história, e Nádia fez a apresentação e Lúcia Guerra fez o prefácio. Então, é um livro que tem uma apresentação, uma gráfica editorial muito bem produzida, né? É muito elogiada, muito bem produzida. Inclusive a União, essa questão, quando destaca aí com essa janela nas páginas, uma coisa muito interessante que foi. E o nome Revolucionárias, esse nome surgiu assim, de repente, quando a gente discutir tal como vai ser o título do livro. Aí Alexandre Macedo, que é o diretor, disse: eu tenho um título que é Revolucionário, é esse aí. E eu não pegou o próprio nome vendo o livro, né? Muita gente toma interesse em comprar o livro, a próprio título do livro, né? Revolucionárias. É um livro que já está praticamente esgotado, ele já praticamente foi vendido em toda a sua tiragem de exemplares, né, dessa primeira edição. Já estamos pensando em fazer uma segunda edição e pensando também em dar continuidade, já elegendo e selecionando outras mulheres que foram também destaque, protagonistas da história nos mais diversos campos de atuação. Eu tenho você falou em Margarida Maria Alves, né? E é impressionante como às vezes a gente a própria história, quando se fala num vulto, numa personalidade histórica como se falava antigamente, é impressionante como muitas vezes, até de maneira imperceptível, a gente suaviza aquilo que é uma brutalidade, né? Uma coisa que é pouco trabalhada, a maneira, a forma como a Margarida foi assassinada, né? Uma coisa absolutamente brutal, não é? E é uma coisa que parece que muitas vezes passa despercebido. Por isso que é importante uma obra como essa, até para que a gente possa revisitar a brutalidade. Eu acho interessante revisitar essa brutalidade. Sabe? Nesse grupo aí dos paraibanos temos duas sertanejas, né? Violeta Formiga, que era uma poetisa e foi assassinada de Pombal. Foi assassinada pelo então marido. E Ira Crispires, de Cajazeiras, que foi uma mulher realmente que movimentou a cultura do teatro, essa manifestação artística no teatro, né? Ira Crispires fez um trabalho muito interessante, tanto que o teatro de Cajazeiras tem o nome dela, né? E muitos dos grandes nomes hoje da dramaturgia e do cinema nacional passaram por Ira Crispires lá em Cajazeiras, atuaram dos grupos de teatro que nasceram em Cajazeiras por inspiração e por orientação e por comando de Ira Crispires. Cajazeiras tem uma água interessante. Inclusive nós estaremos em Cajazeiras agora no próximo mês fazendo uma entrevista com a nossa querida Verusa, né, cineasta. Sim, Verusa Guedes, que trabalhou na Fundação Hernando Sátiro, né, um tempo, e assim, é uma cineasta de mão cheia, né, morou em Patos também um tempo, mas eu acho interessante essa revisitação dessa brutalidade, a forma com que essas mulheres foram... Porque é uma coisa exemplar, né? Como se fazia, por exemplo, no período do Império, pendurar pessoas, né, em postes para mostrar, olha aqui, o Estado e o poder você não pode ultrapassar, porque é isso que acontece. Ela ter sido morta da forma que foi, essa coisa assim, não mexa com os poderosos. E é uma mulher que sabia dos riscos que corria, sabia que essa violência poderia acontecer, mas dizia aquela frase, né? Melhor morrer na luta do que morrer de fome.
interessantíssima para a gente pensar. E são mulheres que estão inseridas em histórias onde, do ponto de vista historiográfico e político, há um domínio das narrativas masculinas. Por exemplo, a Margarida Maria Alves está ali no contexto das ligas camponesas, onde você tem o João Pedro Teixeira, o Julião, lá de Pernambuco, né? Anaíde Beris, por exemplo. A Revolução de 30, ela está mergulhada, né, em protagonismos masculinos. E aí, a gente estava até conversando aqui em off, né? O nosso querido José Otávio, teve a oportunidade de entrevistá-lo lá na João Pessoa, e ele até discorda, né, um pouco, só, olha, agora, né, estão revisitando, né, estão tentando colocar ali a Anaíde Beris dentro de um protagonismo, né? O que é que vocês acham, né, dessa revisitação da figura, por exemplo, da Anaíde Beris, e também de uma contestação sobre a importância do papel dela no contexto da Revolução de 30? Na verdade, Deusimar, dentro da Revolução de 30, ela não teve, de fato, um papel, né? Se você for pensar na Revolução, é algo que surge por outros motivos diversos, né? Questões mesmo de centralização de poder, de troca, de alternância de poder entre São Paulo, Minas Gerais e as outras províncias, né? Os outros estados, já estados do país também querendo tomar parte desse poder. E houve esse, que alguns falam revolução não, movimento de 30, mas que a gente sabe que mesmo não tendo sido de fato uma revolução, porque não mexeu nas estruturas sociais, mas foi um movimento importante que modificou o Brasil, né? Como o Brasil era até 30 e o que o Brasil passou a ser a partir de 30, né? Era aquela grande fazendona no Brasil, e o Brasil a partir de 30 passa a ter de fato um parque industrial maior. Essa centralização política empreendida por Vargas teve também a sua importância. E há, né, principalmente aqui na Paraíba, um movimento, né, que é contra, né, contrário. E isso é importante que exista um movimento que fala a favor e o contra, e o contrário, claro, a partir dos documentos históricos, né, com, vamos dizer assim, um pensamento crítico a partir disso. E a Anaíde Beris não teve papel na Revolução, mas ela teve papel e tem papel mais importante ainda na história das mulheres a partir dessa redescoberta de quem foi Anaíde Beris. Porque a Anaíde Beris foi uma professora da EJA. Eu sou professora da EJA. E ela saía de João Pessoa para ir a Cabedelo, né, aliás, da cidade da Paraíba, que não tem esse nome, obviamente, da cidade da Paraíba, para ir a Cabedelo dar aulas a pescadores adultos que não tiveram oportunidade de serem alfabetizados na idade, né, na infância. Além disso, ela era uma mulher que escrevia. Então, uma mulher escrever na década de 30 era algo já bem revolucionário mesmo, e era uma mulher... não era uma mulher da elite, era uma mulher pobre, porque também a gente percebe aqui que dentro do livro de Rui Leitão aparece que é normal, ninguém vai aqui tirar as elites, né, a elite econômica ou a elite política, aparecem mulheres da elite. Então, a partir do século XX, se abriu portas para as mulheres de elite terem certas autonomias, mas para as mais pobres, para aquelas que tinham deficiências, né, econômicas, como Anaíde Beris teve, que formou professora na escola normal, não encontrou emprego na cidade porque não tinha um bom padrinho, vamos dizer assim. Ela teve que ir para Cabedelo e teve esse romance com João Dantas, que todos falam, né, como um escândalo, a amante e tal, e a gente vê até pessoas defendendo hoje em dia, assim, em alguns livros, Anaíde era virgem. Então, o interessante de Anaíde é por que a gente está discutindo se ela era virgem, se ela não era virgem. Então, é importantíssimo trabalhar a figura de Anaíde, porque ela foi uma revolucionária e foi atropelada por essa revolução, né? Todo o seu mundo se desmoronou a partir da vitória, né, dos revolucionários, da chegada de Getúlio Vargas ao poder. Ela se suicida, né, ou é suicidado, ninguém sabe ao certo, João Dantas, e o mundo que Anaíde pensou construir muito jovem se esfacela. Então, uma revolucionária atropelada por uma revolução. Eu acho fantástico essa história que envolve a Paraíba, porque são versões. Eu acho muito bacana esse debate. Por exemplo, eu estranho quando as pessoas dizem não é o momento de debater sobre a mudança do nome da capital, né? Eu acho que toda hora é tempo de debater tudo,
né? O governo do estado vá abraçar isso, vá mandar um projeto para a Assembleia Legislativa e que do ponto de vista institucional isso vai acontecer, isso é uma outra história. Agora que se debata, né? Que se converse sobre isso, é natural, né? Sim, sem dúvida. E tem livros escritos, né, contra e a favor. E a gente sabe que a partir da morte, né, de João Pessoa, tem o trabalho do Luciano Mendonça, que ele fala, né, o mito de João Pessoa, como ele é construído, dentro do próprio, dos intelectuais que faziam parte ali do Instituto Histórico Paraibano. Então, tem lá o grande João Pessoa, né, o imenso João Pessoa, até os títulos dos livros para falar desse homem, dando essa força e esse protagonismo também dentro dessa revolução, que ele foi o quê, né? O cadáver que foi levado por Assis Chateaubriand e que, de fato, motivou, né, parte do Brasil a entrar nessa revolução. Já vem sendo discutido há muito tempo, né? Tem um livro do Tarcísio, inclusive, que foi lançado recentemente, que ele fala exatamente esse passeio do cadáver de João Pessoa pelas capitais do Brasil, né? Do Brasil até chegar aqui. O título do livro não sei, é alguma coisa com cadáver. A farra do cadáver. A farra do cadáver. Ele sai até o Rio de Janeiro. Mas o que a gente percebe é que ainda está muito forte, ainda existe de uma forma muito forte essa questão do perrepismo e dos liberais. Ainda tem muita gente ainda que ainda está com essa paixão política entranhada na sua forma de entender as coisas. E Zé Otávio é uma dessas figuras assim que sabe muito, defende de forma apaixonada o pensamento dele, né? Como tem outras vezes que teve o Hector Guiar, que foi também uma figura assim que defendia João Pessoa, brigava se você falasse João Pessoa, né? Ele brigava brigas grandes se falasse João Pessoa. Mas tem os dois lados, então eu acho que é importante esse debate acontecer, né? Esse debate acontecer de fazer essa revisão da história, cada um apontando a forma como vê e como conhece, né? Aí como defende a sua versão. Eu acho que esse debate é interessante, esse debate tem que existir. Eu concordo com você que talvez o momento não seja o mais adequado para que se haja uma decisão oficial de governo institucional no sentido de mudança do nome. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer mais na frente. Eu não acredito que daqui a 200 anos ainda exista sentido manter uma capital da Paraíba com o nome de João Pessoa. Daqui a 200 anos, que dia de João Pessoa? Pouca gente vai pensar que é João Pessoa. Hoje ainda tem isso por conta essa paixão política, né, pela história da Revolução de 30, do protagonismo da Paraíba. Que era um estado que não aparecia na política e aparece dessa forma. Então, mas eu acho que é enriquecedor esse debate. Esse debate tem que existir e tem que ser estimulado. Eu acho que é um papel que cabe a todas as entidades culturais do Estado estimular e incentivar que esse debate seja aceso, né, mas seja feito de uma forma responsável, com pesquisadores que realmente sejam pessoas que tenham compromisso com a verdade, né? Não pesquisadores que estejam também motivados pela paixão, porque deixa que a versão dele se defenda como seja a verdade absoluta. Nós entrevistamos recentemente uma pesquisadora chamada Nayara Vanderlei. Ela atua aqui na cidade de Matureia e São José dos Pinhais, né? Matureia tem muitos familiares de João Dantas, né? Pessoas com ligações familiares com os Dantas, e nessa entrevista eu descobri que o João Dantas ele está sepultado em São José do Egito, né? Na zona rural de São José do Egito, né? A família, inclusive, a Nayara, inclusive, foi uma das entrevistadas de uma matéria do jornal União sobre a família, né, dos Dantas, e a própria família vem se organizando nesse sentido para publicar obras nesse sentido, de fazer com que haja uma discussão, e eu acho que tem que ter sim essa discussão sobre aquele movimento, inclusive a Revolta de Princesa, né? Eu dei aula em Princesa Isabel, e eu lembro que eu fui dar uma aula em Princesa Isabel em 2012, e eu cheguei e disse, poxa, vai ser fantástico, né? Eu tenho família naquela região ali de Juru e tal, e eu sou apaixonado por história da Paraíba. E eu disse, poxa, eu vou dar um aulão em Princesa Isabel, vai ter lá 150 alunos, eu vou colocar lá a Revolta de Princesa para que a gente
possa discutir. Quando eu joguei isso publicamente, né, 2, 3 alunos ali se manifestaram sobre isso, né? Então você tem aspectos da nossa história que precisam ser revisitados e que estão nesse entorno ali do final da década de 20, por exemplo, a Revolta dos Caminhões Queimados, lá em Água Branca, que é um episódio histórico fantástico da emboscada das tropas do Coronel Zé Pereira contra as tropas de João Pessoa, os embates que ocorreram na Serra de Teixeira. Então, até hoje, por exemplo, lá na Cidade de Princesa, tem pessoas que reformam as casas e deixam os buracos das balas na parede, né? Ali como uma forma de representação, e eu acho isso muito bacana, né? Eu sou inclusive um dos críticos, né? Eu acho que tem uma coisa que o Enem ele deveria achar uma fórmula de trabalhar a história regional. Sim. No exame. Como o Enem é um exame nacional é muito complicado você trabalhar esse tipo de coisa. Antes era, com os vestibulares, isso era mais trabalhado, né? E quando você fala da questão da escola, esse livro de Rui é interessantíssimo para ser trabalhado na escola, porque na escola nós temos o quê? Livros sobre Anaíde, vamos colocar, já que a gente está nessa personagem aqui da Paraíba, vamos colocar Anaíde. Nós temos livros, temos a tese de doutorado da Alômia, que foi minha professora, que é uma tese sobre Anaíde Beiriz, maravilhosa tese, foi defendida na Universidade Federal de Pernambuco, mas você não vai levar para uma turma do ensino fundamental, médio da EJA, uma tese. Mas a síntese que Rui Leitão faz dessas personagens de uma Anaíde, você pode trabalhar a partir de Anaíde a Revolução de 30, porque o aluno ele já está um tanto desinteressado desses personagens homens, do poder, né, de falar apenas do Getúlio, do João Pessoa, dos interventores de estados, do Juarez Távora, por exemplo, mas trazer a figura da mulher, da liberdade, da paixão que ela viveu, motiva o aluno a pensar também nessa história, essa coisa do micro para o macro, né, que você estava até falando. Sim. Você falou em Enem, agora caiu aqui, Carolina de Jesus, né? Então, quando se fala de Carolina Maria de Jesus, por exemplo, no Enem do ano passado foram 2 questões, né? Uma questão de linguagens e outra questão na área de humanas que citaram, né, a Carolina Maria de Jesus. Então é perfeito, né, o que você falou. Você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje aqui na nossa bancada o escritor Rui Leitão e a escritora e professora Nádia Claudino para um papo. Gente, esse papo tá gostoso demais. Tenho certeza que vocês estão gostando muito. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que está sendo discutido aqui. Você que está acompanhando pela Brisa TV, pela TV Sol, pelas plataformas digitais da TV Sol, YouTube e Facebook, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse bate-papo gostoso aqui nos estúdios da TV Sol. Quero aproveitar a oportunidade de mostrar um presente, né, que eu ganhei, que eu estou encantado, né? Eu sou fã do Perigo Neto, esse grande artista patoense, né? E recebi esses dias esse presente aqui, que é uma ilustração, né, baseada na obra Pietà, do Michelangelo. O Perigo Neto, ele é uma figura que é uma figura que está na história da cultura patoense. Ele é o autor dos 12 painéis ali na rodoviária antiga. É um artista que hoje mora lá na cidade de Fortaleza, mas que merece assim todo o nosso amor, todo o nosso carinho, porque é um dos grandes artistas, né, da história da nossa cidade, tá bom? Então, Perigo, um abraço, né, para você. Espero recebê-lo novamente. Já fizemos entrevista aqui com o Perigo Neto. Sempre que ele vem a Patos, a gente tenta puxar ele para cá. Mas está aqui. Já mandei emoldurar, viu? Aqui, já mandei fazer uma moldura bem bacaninha. Quero agradecer a você pelo presente. Retomando a nossa conversa, Rui, eu queria que você falasse um pouco sobre o seguinte. Falar um pouco sobre escrita, né? Você mantém colunas semanais, né? E eu gosto muito, assim, eu escrevo muitas crônicas e eu tenho, toda vez que vem um cronista para cá, eu gosto de puxar, né, para que você fale um pouco sobre o método que você usa, porque o cronista ele tem uma particularidade, né? O Chico Sá, ele fala que a crônica é a arte do flanar, né? E eu acho bem interessante isso. Como é que você... Qual é o método que você usa? Né? Dificilmente falta assunto, né? Se tem uma coisa que não falta,
é assunto. Mas como é que você se atualiza, como é que você se informa, como é que você decide os temas das tuas crônicas, né? Você escreve não só para o Jornal União, né? Eu sei que você também é colunista de outros meios de comunicação, mas como é que é feita essa seleção dos temas para que você possa escrever e publicar essas colunas? Eu me considero um cronista do cotidiano, né? E sendo um cronista do cotidiano, os temas vão aparecendo assim, de acordo até com a conjuntura política nacional e estadual. Aí eu procuro abordar esses temas, mas também, de vez em quando, eu enveredo por temas da filosofia, comportamentais, do dia a dia da sociedade, da nossa sociedade, a sociedade brasileira. E essa seleção dos temas, ela vem mais por inspiração de momento. Às vezes eu me acordo de madrugada ou então eu leio alguma coisa que isso aí é um tema interessante para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu faço as minhas crônicas, como qualquer crônica publicada, elas são para o leitor, ele não gosta de ler uma crônica que tem muito longa, tem que ser 5, 6 parágrafos no máximo, né? E a gente tem trabalhado nessa linha, abordando isso que eu disse, temas da conjuntura política nacional, mas também sem falar também, sem abordar temas históricos, abordagem histórica. De vez em quando eu levanto alguns acontecimentos históricos que a gente possa, por exemplo, na coluna de amanhã do Jornal União, eu falo um pouco sobre a minha experiência quando eu assisti, a minha vivência assistindo a chegada do homem à Lua, né, em 1969, na televisão preto e branco, né, a Globo transmitindo, a Tupi transmitindo em tempo real, e a gente assistia, foi uma coisa emocionante, uma coisa que me marcou muito. Então esse é o tema da minha crônica amanhã do Jornal União, né, a chegada do homem à Lua, né? E assim vai fazendo. Para o próximo domingo já estou trabalhando aí um outro tema, que é o republicanismo do Império, né? As ideias republicanas do Império, né? É um tema também. E eu tenho, quando estou construindo, elaborando essas narrativas, essas histórias, eu tenho me valido muito também da experiência de Nádia. Às vezes eu ligo para ela: Nádia, esse assunto, dá uma olhada aí, vê o que se acha e tal. E ela faz o olhar crítico como historiadora, e ela faz as observações delas. Claro que eu vou... Uma coisa muito pouquinha, viu? Que a gente precisa Não, mas é importante que eu faço sempre isso, né? Consulto algumas pessoas mais próximas, assim, que eu possa... E que eu sei que tem conhecimento que permita fazer a sua crítica, colocar o seu olhar crítico sobre aquilo que a gente escreve. Mas eu acho que eu tenho um produzir diariamente, eu escrevo todo dia. Todo dia eu escrevo, todo dia. E muita gente fica assim: mas como é que você consegue escrever todo dia? Até o governador, um dia desse, encontrou comigo e disse: você é uma máquina de escrever. Porque eu escrevo todo dia. E quando eu não escrevo, a pessoa já fica: cadê a crônica de hoje? Cadê a crônica de hoje? O pessoal fica cobrando a crônica do dia. E interessante é que eu comecei a escrever depois que meu pai morreu. Depois que meu pai morreu, eu comecei a escrever. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Não, ele morreu há 13 anos atrás, há 14 anos. Mas a partir daí na verdade eu escrevi o livro, o Inventário do Tempo, que é uma autobiografia dele. Eu fiz a orelha do livro, ele disse: escreva a orelha. Eu escrevi, aí ele gostou, ele começou a me estimular: por que você não escreve mais? Você não escreve mais? Pô, mas acontece, né? Os espiritualistas talvez digam que ele está me inspirando e me colocando para escrever. A facilidade que eu tenho hoje de escrever venha muito também de uma colaboração dele em outro estágio de vida que a gente vive, que a gente experimenta no curso da gente, não só na vida terrena, mas fora dela. Sim, também, né? Para quem acredita nisso, acha que tem essa contribuição. Eu devo estar recebendo essa contribuição do meu pai, não sei se é verdade, mas o fato é que eu comecei a escrever e continuo escrevendo diariamente depois que ele faleceu. Eu sinto que as pessoas elas vêm se interessando mais pela leitura, né? Apesar de você ter um avanço tecnológico gigante, eu estou sentindo que existe um grupo cada vez maior de pessoas
que buscam isso. É tanto que nas oficinas de escrita criativa que nós participamos, as pessoas sempre perguntam assim, tanto nas oficinas como em sala de aula, poxa, Deusmar, mas como é que eu quero começar a ler? Eu quero começar a ler, eu quero começar a escrever, o que é que você recomenda? E eu uso a crônica como uma forma de dizer a eles assim, olha, poxa, é uma porta de entrada bacana. Você pega um livro de crônicas, você tem ali assuntos variados, crônicas curtas, e a pessoa que nunca lê um livro, pega um livro de crônica, lê uma crônica por dia. E já desperta o interesse em pesquisar mais, conhecer mais do assunto, né? Sim, sim. Agora, eu queria só fazer um registro também aqui. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar semana passada do lançamento do livro aqui, foi do Coletivo Cultural The Reis. Sim, sim. Nossa Perla Alves, que fez o convite, e ela é realmente uma ativista cultural da cidade. Eu acho que ela está fazendo um trabalho movimentando bem a cultura aqui da região, não só de Passos, mas da região, a micro-região das Espinharas. E eu quero deixar público assim, o meu agradecimento a ela pela sua oportunidade que ofereceu, e a gente aproveitou, associou junto com a EPC, e já na FUNES a gente fez esse encontro na Noite da Literatura Paraibana. O Coletivo The Reis vem fazendo um importante trabalho de agitação cultural aqui na cidade, né? E quanto mais pessoas estiverem interessadas em partilhar, né, da gestão, de incentivar as pessoas a participarem dos eventos, e o Coletivo The Reis é um parceiro, né, nesse sentido, né? A FUNES agradece muito, não só o trabalho que vem sendo desenvolvido junto com o Coletivo The Reis, mas também com as outras entidades culturais aqui da cidade. Inclusive, nós teremos agora esse ano ainda vários outros eventos. A gente estava comentando aqui em off, né? A Fundação Hernandes Sátiro vem com um planejamento fantástico agora até dezembro, né, com eventos culturais. Dia 21, né, houve, dia 19, a Noite da Literatura Paraibana, dia 21, o Funes Rock Festival, agora no final de agosto o lançamento do documentário sobre a Lidmar Vanderlei. Esse ano, no mês de setembro, a segunda edição da Oficina de Escrita Criativa. A gente está fechando, né, com o escritor Chico Sá, para que ele possa vir para Patos, né, para ministrar a oficina de escrita criativa, lançamento de livros, enfim, é uma parceria, né, que vem dando muito certo entre a FUNES, a Secretaria de Cultura do Estado, a EPC, e é interessante como a gente percebe que esse cenário cultural ele vem sendo movimentado, né, aqui no Sertão, e até a importância também da interiorização do trabalho da Secretaria de Cultura do Estado e da EPC, não é, Rui? Essa interiorização como uma política da gestão cultural do Estado. Pedro Santos está desenvolvendo isso muito bem, né? O nosso secretário de Cultura, esse propósito de interiorizar a movimentação cultural da Paraíba, alcançando todas as regiões do interior do Estado, e a EPC está acompanhando também nessa linha de trabalho, né? Naná tem sido muito dirigente no sentido de fazer com que a gente alcance todos os municípios do estado da Paraíba, a União circule nos municípios da Paraíba, as ações culturais sejam desenvolvidas também em todas as regiões do interior do estado, e os festivais, nós realizamos agora o Festival da Música na Paraíba, e esse ano as duas eliminatórias foram realizadas em Cajazeiras, porque a cada ano é homenageado um artista da música da Paraíba, né? Um músico da Paraíba que ganhou renome nacional. Esse foi Zé do Norte, que é cajazeirense, foi homenageado desse ano. Então esse trabalho e outra coisa, a EPC também desenvolvendo, criou agora um conselho editorial, a editora União, o conselho editorial com representação de vários municípios. Já tem gente de Cajazeiras, gente de Guarabira, tem gente de Campina Grande e Patos também. Então esse conselho editorial está aí, espalhado por todo o interior do estado, e assim abrindo portas para que os escritores possam se candidatar a terem suas obras publicadas pela editora União, passando, claro, por uma observação, critérios técnicos por esse conselho editorial, de forma que seja contemplado com a publicação de suas obras. Pois é. Inclusive, em off aqui,
A gente estava falando dos eventos e da pulsão do movimento cultural sertanejo. Inclusive estamos acertando aqui em off a vinda de Nádia, viu, em agosto para cá, para uma aula pública sobre o seu livro. Está esgotado, gente, mas ela disse que tem 5 exemplares. Eu vou convencer ela a sortear um durante a aula pública. Você fica com 4 ainda, viu? Nádia, Maria Bonita, né? Falar sobre Maria Bonita e sobre o cangaço, eu queria que você... Tem um escritor, né, chamado Frederico Pernambucano de Melo, que fala sobre a estética do cangaço, né? E ele coloca que as mulheres cangaceiras do bando de Lampião, primeiro que elas não eram forçadas. Aí é complicado até generalizar qualquer coisa sobre o cangaço, né? Até porque havia grupos diferentes, não havia uma liderança que mandasse em todos os bandos, né? Então é até complicado generalizar qualquer coisa, mas ele coloca, numa das entrevistas que ele fez, como base da estética do cangaço, que parte dessas mulheres viviam para se aformosear, né? Ele usa esse termo, que eu acho um termo, inclusive, acho uma palavra muito bonita, né? Os termos de Frederico Pernambucano de Melo são todos muito poéticos, né? Ele faz a história com a metodologia de analisar de fato os documentos históricos, mas sem perder na sua escrita essa questão de como usar um termo desse, aformosear, né? E realmente a moda, né, a estética dentro do cangaço, ela mudou desde o primeiro, vamos dizer assim, dos primeiros cangaceiros, Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, e vai chegar ao cangaço lampiônico, né, que é único. Lampião inaugurou esse ciclo do cangaço, que traz o nome dele, foi diferente de todos os outros cangaceiros por essas questões, como, por exemplo, a inserção das mulheres dos bandos, algumas sim de forma compulsória, pelo menos na fala dela, né? Alguns autores dizem, não, elas falam isso para tentar se livrar de alguma culpa, entraram porque quiseram, os cangaceiros não precisavam usar de violência, mas como elas dizem, a gente tem que legitimar a fala dessas mulheres. Mas Maria Bonita não, Maria Bonita entrou porque quis, inclusive disse ao Benjamin Abraão, que foi o que fez as imagens que nós temos do cangaço, né, as imagens, as fotografias e as imagens em movimentos, ela disse que entrou para o cangaço por ter se admirado, né, de Lampião, da vida que Lampião vivia e ter se apaixonado nessa questão dessa paixão, né, do que a gente pode pensar, o que seria a paixão no século XX, lá no sertão, no nosso sertão nordestino aqui, e de uma mulher que não tinha muitas perspectivas de vida, e de um homem que, mesmo sendo poderoso, sendo famoso, o famigerado rei do cangaço, também não tinha muitas perspectivas de vida, porque quando a gente fala, trabalhando com jornais, eu trabalhei principalmente no Jornal Diário de Pernambuco, Lampião, antes de morrer, já tinha morrido muitas vezes nos discursos. Lampião foi morto em 36, em 35. Então, a gente vê que havia uma ansiedade dos jornalistas, dos poderes públicos, para não pegar um Lampião e capturar, mas sim matar aquele homem. Ele não valia vivo, ele não se queria um Lampião como Antônio Silvino numa cadeia, porque talvez pudesse falar muito. Então, ele também vivia nesse meio do cangaço, se protegendo, né? O cangaço Lampião foi meio de vida, foi refúgio, foi tudo, né? Que o Frederico divide o cangaço assim, meio de vida, refúgio, cangaço vingança. Então, acho que o Lampião, em determinado momento, viveu esses 3 tipos de cangaço, porque ele não tinha mais um lugar para voltar na sociedade sertaneja nem em outro lugar. E tentou, eu acredito, fazer do seu bando algo parecido com uma família sertaneja, né? Levando as mulheres, e a partir de levar essas mulheres, teve que levar também outras mulheres, porque os meninos dele precisavam também ter esse mesmo direito. Ele era democrático nesse sentido. O cangaço, ele traz histórias fantásticas, né? Você citou agora o libanês, fotógrafo libanês Benjamin Abraão, a própria maneira que ele foi assassinado também depois, né? Por acreditar que ele tinha ligações mais próximas com o Lampião. Ele sabia de muitas coisas, né? Poderia saber de muitas coisas, porque teve um período que ele passou com o bando, e a gente sabe que não é aquela luta, né? Aquele esquema simples de luta de classes, cangaceiros contra coronéis, que o Rui Facó coloca naquele Cangaceiros e Fanáticos, por exemplo. A gente sabe que, pelo contrário, havia toda uma ligação dos coronéis com os cangaceiros,
Foi encontrado, por exemplo, isso é o próprio Frederico Pernambucano de Melo que diz, caixa de sapato com promissórias de grandes personalidades de Sergipe, Alagoas, devendo dinheiro a Lampião, pedindo para Lampião pagar a escola do filho, pedindo para pagar determinadas contas. Então, todas essas pessoas queriam se proteger. E o cangaço não teria existido, né, sem a proteção dos poderosos, da polícia e tudo mais. Pois é. Tem um tema que eu acho muito interessante, que é assim, a imprensa do Sul e do Sudeste, quando assalta banco, usa muito o termo novo cangaço. E eu vejo que alguns jornalistas paraibanos reproduzem esse termo novo cangaço, né? Qual é a sua perspectiva da utilização desse termo, né? Assim, para vender, é porque jornal hoje não se vende mais, é clique, né? Para o clique é perfeito, você está passando lá no seu Facebook, aparece novo cangaço, vai ser bem mais interessante você clicar para ver aquela notícia que se fosse só apenas um assalto a banco em tal cidade. Então, como jornalismo, nesse sentido de títulos e de venda, né, desses cliques, tem o seu interesse. Agora, lógico que historicamente a gente não pode falar, por exemplo, né, o Império Americano é o novo Império Romano. O Império Romano existiu naquele período. O feudalismo não se pode colocar aqui no século XXI. Muito menos o cangaço. É um fenômeno histórico de um determinado período, né, do século XIX até 1940, que acabou, que tinha todas as características para ser colocado como cangaço. Eram homens que, por exemplo, depois que saíram do cangaço, todos eles se transformaram em pessoas absolutamente comuns na sociedade. Foram virar taxistas, trabalhar em escolas. Então, eles não tinham o traço de brutalidade que era colocado pelas teorias discriminatórias da época, e nem faziam dessa questão do banditismo, vamos dizer assim, algo que, eu vou viver isso porque quero viver apenas. Às vezes era uma questão, às vezes não, na maior parte das vezes era uma questão de necessidade de um Nordeste, de um sertão, principalmente, que não era alcançado pelas leis do país, e onde você não podia esperar a justiça, esperar o delegado, esperar o inquérito policial. Havia violência e você tinha, como macho, como homem, lutar contra aquela violência, e o cangaço foi arregimentando esses meninos, que eram meninos de fato, para essa vida. Então, quadrilhas especializadas em roubo a banco, que tem todas informações, que trabalham, né, com questões de informática, de logística, de inteligência e tudo mais. A única coisa é totalmente diferente. A única coisa que se assemelha, vamos dizer, é na questão do terror e chegar numa cidade em meia hora, mas não tem a questão da estética, né, nesse caso específico. Não tem a questão que a gente vê, por exemplo, como o cangaço saiu das páginas de jornais para os cordéis, como o próprio Lampião levava consigo cangaceiros que escreviam cordéis, que falavam sobre essas batalhas, porque Lampião sabia o que queria fazer, por exemplo, com a sua própria imagem. Era um movimento tão complexo, né, que até o Eric Hobsbawm, um dos grandes historiadores da história, né, chamou... O nosso cânone histórico, né? Banditismo social. Banditismo, né? Social, naquele livro dele, Bandidos, que ele trabalha, né? E ele vai falar justamente isso. O que é o bandido social? É aquele elemento que sai da sociedade rural e que ele nunca sai de fato, ele está sempre presente ali, como o Lampião estava presente, mesmo que não estivesse presente na questão da vivência, mas estava presente no imaginário dessas pessoas e arregimentando outras pessoas para o seu bando, né? E tem toda a história, né, a gesta de Lampião, como foi gestado Lampião, a história da vingança, né? Vou me vingar da morte do meu pai, da família que foi desfeita, a questão das próprias secas. Hoje a gente vive, quando eu dou aula, né, para o ensino médio, ensino fundamental, quando a gente fala em seca, né, nesse território, as pessoas não acreditam que as crianças de 15, 20 anos de idade nunca viram a seca. A gente mais ou menos já viu um pouco, né? No interior, e elas nunca viram. E a seca era esse elemento desagregador, de fato, das famílias e que impulsionava também o cangaço.
Então, é totalmente diverso desse novo cangaço. Mas eu não tenho nada restrições a ser usado dessa forma para vender. Aliás, não é mais jornal, que a gente só tem a União. Agora, eu acho que na União eles não fazem isso, falar novo cangaço. Mas esses cliques de internet, TikTok e tudo mais, que a gente vê... Clickbait é interessante, eles usam, né? Rui, tem uma questão que eu tenho uma curiosidade e eu quero escutar sobre isso. Em 2013, você publicou um livro chamado 1968, O Grito de uma Geração. 1968 é um ano que para a história, como diz o Zóio Ventura, né, um ano que não terminou. Né? Então você tem a Primavera de Praga, lá na Tchecoslováquia, você tem os movimentos que vão ocorrer na França, os movimentos que vão ocorrer aqui no Brasil. Né? O AI-5 aqui. E aí você publicou em 2013, né? E a gente vai falar de data, né? Data não no sentido da valorização que nós temos ojeriza, né? Mas assim como 1968, o ano de 2013 ele foi um divisor de águas aqui no Brasil, né? Do ponto de vista político. E aí você publicou esse livro, né? Onde a ambientação do livro é o período da ditadura militar. Você publicou esse livro antes de todo esse fuzuê que nós vivemos nos últimos anos, né? Então, como autor, né, como escritor, como pesquisador, né, como é que você viu nesses últimos 10 anos uma grande quantidade de pessoas, né, saindo dos armários, defendendo a volta de uma ditadura, defendendo tortura, minimizando os atos de censura, né, que ocorreram durante esse período, e até fazendo homenagens a torturadores, né? Então você como escritor, mas também como ser humano, né? Qual é a tua percepção sobre isso? Veja bem, o ano 68 foi um ano mítico, né? Um ano que não foi só o Brasil, o mundo inteiro mudou, né? A quebra de paradigmas, a efervescência do movimento cultural em todos os sentidos, né? E eu me dispus a escrever, porque nessa época eu era militante do movimento estudantil, em 68, no Liceu Paraibano, e participei de muito daqueles movimentos, e logo depois o assassinato do Edson Luiz, lá no calabouço, lá no Rio de Janeiro, e que aquele incendiou o Brasil, né? Foi uma morte que incendiou o Brasil, e lá em João Pessoa a gente viveu momentos assim muito... eu me lembro bem de uma passeata que desceu logo da missa sétimo, após a missa sétimo dia da morte de Edson Luiz, uma passeata com os estudantes descendo ali no liceu, e a polícia desceu e o cacete cobriu, foi pau. Eu me escondi numa farmácia e só vi um barulho lá, saí de lá 3 horas da tarde, e essas alturas meu pai já pensava que eu estava preso. Mas aí eu participei desse movimento estudantil e eu fui testemunha, e em alguns momentos eu fui protagonista dessa história, né, 68. Eu achei que era importante fazer esse registro, porque a gente já começava a perceber que havia um interesse de fazer um revisionismo histórico, né? E a partir de 2013, quando a direita saiu do armário, e a gente já teve governos aí que teve a preocupação em fazer um revisionismo histórico, de achar até que o golpe de 64 não foi golpe, foi uma revolução, né? Como a própria ditadura pregava que era uma revolução, né? Um ato revolucionário. E esse depoimento que eu coloco no livro, registrando esses fatos históricos, não só nos aspectos políticos, da movimentação política estudantil, mas também a movimentação política no nível nacional, o discurso do Márcio Moreira Alves lá perto, depois de 7 de setembro, antes de 7 de setembro, quando ele exortou o pessoal a dar um desfilada do 7 de setembro em represália ao regime ditatorial, combinando depois com as 5, né? Então essa história toda política, o movimento artístico, cultural, os festivais de música, né? Foi nesse ano que nós tivemos para não dizer que não farei flores, né? Caminhando de Geraldo Vandré, que tornou-se o hino revolucionário, né? E tudo isso é contado na ordem cronológica de janeiro a 31 de dezembro. Então eu acho que esse livro tem esse propósito de fazer com que essa narrativa histórica não seja esquecida. E a gente viu com muita preocupação, ainda bem que nós estamos superando essa fase, essa página
ruim da nossa história, que a gente vivenciou nos últimos anos, essa página está sendo virada, graças a Deus. Né? A gente já percebe que essa doença, né, do fascismo, o neofascismo que se instalou no Brasil, com lideranças totalmente desqualificadas. Se você for ver, as lideranças do movimento da direita do Brasil são pessoas desqualificadas, despreparadas. Mas houve um envenenamento para essa sociedade. A sociedade, eu vejo gente de nível cultural defendendo esse pessoal, defendendo essas teses, né? E é uma coisa que impressiona, mas ao mesmo tempo que me impressiona, por isso que eu escrevo diariamente e eu recebo muito bombardeio por conta disso, né? E até nas próprias entidades culturais que eu participo, porque eu defendo o ponto de vista que a entidade cultural, seja ela qual for, ela não pode ter um carimbo ideológico ou político partidário. Ela tem que abrigar todos os pensamentos, todas as ideias, todas as opiniões e abrir discussão, abrir debate de forma respeitosa, com argumentos, né, sobre os diversos temas políticos que a gente vivencia, os temas contemporâneos. Não pode nunca ter uma entidade cultural aqui da Paraíba, não vou citar qual ela, mas me convidaram para participar, mas de repente a presidente da empresa, da entidade, me ligou e disse: olha, seu nome foi eliminado por exigência de algumas pessoas da diretoria, porque você é um homem de esquerda. Eu digo: você está me dando uma excelente notícia. Você está me dando uma excelente notícia, que já a pessoa entrar numa entidade que já tem um carimbo de direita. Então, estou fora, graças a Deus, estou fora. Você está me dando uma excelente notícia. Eu acho excelente que você seja me excluindo dessa. Então, eu acho que esse movimento. A atuação do movimento estudantil, fazer com que essa juventude possa novamente a discutir política, a participar da política, né? Isso é importante que volte a acontecer. Os movimentos sindicais, as lutas sindicais, a defesa dos direitos dos trabalhadores, a defesa dos direitos, né, fundamentais, a defesa da Constituição, isso tudo que essa geração, de certa forma, foi desestimulada a pensar. Né? Chegou a pensar aí também na escola sem partido, porque era um pensamento único, né? A ideia era de fazer todo mundo uma opinião única, né? A democracia de uma única opinião, né? Que não é democracia. A democracia é quando você ouve todas as opiniões, você respeita o contraditório, respeita as divergências, né? Então acho que agora está renascendo um novo momento para o Brasil. Eu acredito muito que nós estamos vivendo um novo momento no Brasil com a assunção, a volta do presidente Lula ao governo nacional. E esse movimento, ultrapassando essa fase muito preocupante que nós vivemos nos últimos 5 anos. Bom, estamos chegando ao final do programa Fundos Cultural de hoje. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu conversaria com vocês o dia inteiro, viu? Mas não dá, porque tem os eventos, né? Vocês precisam retornar também. Eu queria deixar os microfones abertos, né, para que vocês possam fazer as considerações finais. Esse aqui, Nádia já disse, né, que está esgotado, então não adianta ir aperrear a Nádia lá nas redes sociais, porque não vai ter, né? Mas Revolucionárias tem disponível, Rui. Eu queria que nas suas considerações finais, o pessoal que se interessou pelo livro, né, como é que pode adquirir esse material. Nádia vai voltar aqui, viu, gente, com o Rui, mês de agosto. A gente vai fazer a parte 2 disso. Vamos fazer uma aula pública. Vamos fazer uma parceria com a Sexta Regional de Educação e essa ideia surgiu agora dentro do programa, viu? Nádia falou, Rui concordou, então a gente pode marcar um dia no final de agosto para a gente fazer uma grande aula pública com os alunos da rede estadual aqui em Patos, na Sexta Regional. A gente consegue um local bem bacana que a gente possa colocar 200, 250 alunos e aí vocês dois conduzindo uma aula pública, né, baseado nesses 2 livros. Vamos amadurecer essa ideia, já deixo o convite aqui para vocês dois. Deixo os microfones abertos, né, para as considerações finais. Bom, o convite é aceito, né, com muita honra, muito prazer. Sempre a oportunidade de voltar a Patos para mim é muito prazeroso, porque eu volto à minha terra natal, né? Eu tenho um orgulho, apesar de ter vivido só 6 meses de minha vida, mas eu tenho um orgulho muito grande de ser natural de Patos, né? A condição de patoense para mim é um motivo de muito orgulho. E com relação ao Revolucionário, as pessoas que se interessarem em adquirir, podem adquirir pela livraria virtual da União, da EPC. A EPC instalou uma livraria física, mas também uma livraria virtual.
Então as pessoas podem entrar no site da EPC e manifestar seu interesse, que a livraria virtual encaminha o livro a quem interessar. E também está lá. Quem também for a João Pessoa pode ir na livraria, que tem lá disponível para aquisição o livro na livraria física da União no Espaço Cultural. Deusimar, agradecer, né, a você e agradecer a Rui, que me cedeu esse espaço, me convidou para falar sobre o livro dele, e a partir desse convite o meu livro também apareceu. E eu já faz 3 anos que eu lancei esse livro, então já fiz muitas palestras sobre ele, mas sempre é tempo de se falar dos assuntos que estão sendo postos aí nesse livro, porque falar sobre as mulheres, né, no livro de Rui e no meu livro, como eu disse anteriormente, é importante, principalmente para o público mais jovem, que vê, né, essas falas sobre mulheres muito deturpadas agora, principalmente com a internet, que a gente sabe que existem movimentos, né, contra as conquistas femininas. Todos os direitos que as mulheres conquistam, eles são sempre muito refutados. Então, agradecer a TV Sol, que eu disse, 37 graus, né? TV Sol, tudo caloroso. Essa cidade de Patos é a segunda vez que eu venho aqui para participar de algum evento cultural. E hoje, né, estou aqui com vocês. Agradeço muito essa oportunidade, gostei demais, e como você disse, a gente poderia ficar bem mais tempo conversando sobre esses temas. 2, né? Então, agradecer mais uma vez, Rui, Nádia, e agradecer a você que acompanhou, né, o programa Funes Cultural de hoje, tá bom? Semana que vem estaremos de volta em mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Um abraço. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Artigos pra festas, bebidas em geral. Preço e qualidade, lá você vai encontrar. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo do sertão. Eita, simbora! Líder no mercado de embalagens. Temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Destaque Embalagem, é seu confio.
Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.